Olá, amigos e seguidores da RCL do Brasil Oficial. Estamos aqui para mais uma live e hoje é a live da culpa. Então, muita gente associa religião com culpa. Pensa assim, eu preciso da religião para minimizar minha culpa. Só que isso não é construtivo, isso é destrutivo e não é o papel da religião. Vou fazer uma oração e a gente vai entender mais em detalhes isso. Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová, agradecemos imensamente o privilégio de estarmos aqui, não só fazendo essa live, mas também aprendendo através dos seus ensinamentos da Bíblia, tudo o que é necessário para vivermos nesse sistema. Sabemos que somos pecadores, erramos, mas tudo o que pedimos e agradecemos, fazemos em remédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, primeiro, o que é culpa? Muita gente fala em culpa, mas não sabe o que é culpa. Culpa é aquela vozinha interior que aparece na nossa cabeça após fazermos algo que não poderíamos ou não fazermos algo que deveríamos fazer. Então, resumindo, o que é culpa, né? E essa vozinha vem de onde? Que essa vozinha existe, mas de onde que ela vem? Essa vozinha não vem do nosso lado espiritual, ela vem do nosso lado animal, do nosso lado terra, né? Lembrando sempre que a gente foi feito de barro com um sopro divino. Isso está lá em Gênesis, não sei o que estou falando. Então essa vozinha vem do nosso barro. O lado espiritual não tem nada a ver com essa vozinha. Então, apesar dessa vozinha que acha uma desculpa através desse pensamento, né? Esse pensamento aparentemente é um pensamento bom. Ele está vestido com uma pelinha de ovelha, mas por dentro é um lobo. Por quê? Porque esse arrependimento não é verdadeiro. Quando a gente acha uma desculpa para a nossa falha, aquilo não é definitivo, aquilo é temporário. Porque dias depois acaba acontecendo de novo, não é verdade? Eu tô culpado porque eu fofoquei, eu tô culpado, eu tô sentindo culpa porque eu menti, eu tô sentindo culpa porque eu lesei fulano. Dá uma semana depois, está fazendo a mesma coisa. Então, pode perceber que isso daí não vem da parte espiritual. Isso vem da nossa parte animal, né? Então essa vitimização própria é só uma desculpa para continuar fazendo ou não fazendo aquilo que você acha que é errado. Então, por que Jesus perdoou aquela mulher que estava sendo apedrejada? Porque ele falou assim, você pecou, você errou, mas não peque de novo. Quando a gente faz uma coisa errada, a primeira vez, o primeiro pensamento que vem é, como é que eu fiz isso? Como é que eu pude fazer isso com a criação que eu tive, com o ensinamento que eu tive, com o entendimento que eu tive? Como é que eu fui fazer isso? Daí essa vozinha vem e fala assim, não, faz de novo. Parece um absurdo, né? Mas não é assim que acontece no nosso cérebro. A psicologia fala que a nossa mente não aceita a contradição de forma consciente. Se eu sou uma pessoa boa, eu não posso errar. Então, já que eu errei, eu sou uma pessoa ruim. Já que eu fiz o que é mal, eu sou mal. E vou fazer de novo, já que eu sou mal mesmo. Só que isso não é consciente. Falando assim é uma coisa, mas conscientemente isso não é, isso é inconsciente. Na prática é isso que acontece. Então há dois tipos de pessoas que enfrentam a culpa desse jeito. Uns assumem a culpa. Não, eu sou culpado mesmo, eu sou mal e vou continuar fazendo mal. E outros culpam as outras pessoas, menos a ele. Não, isso é culpa dos meus pais, da minha criação, do meu patrão, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, do meu marido. Isso, na verdade, é uma fuga da realidade. Isso não é arrependimento, não é humildade. Nos dois casos, tanto aquele que se culpa e aquele que tenta botar a culpa nos outros. A gente não pode ficar focado em procurar culpado, porque a gente vai acabar culpando Deus, porque não foi Deus que nos criou, não foi Deus que nos manteve vivo, não foi Deus que permitiu que as coisas acontecessem na nossa vida. E isso aí ia ser mais absurdo ainda, a gente querer culpar Deus, né? Nós temos que achar o responsável. E com certeza, o responsável somos nós mesmos. Nós somos responsáveis porque Deus nos deu livre-arbítrio. Não importa o culpado. A livre escolha interrompe esse ciclo vicioso. Erro, culpa, erro, culpa, erro, culpa, erro, culpa. Então, responsáveis somos nós mesmos por esse ciclo. Quer ver um exemplo que a gente podia seguir? O exemplo do rei Davi. O rei Davi, quando estava fugindo do rei Saul,
só para dar, antes de... tá lá em 1 Samuel, capítulo 22. A gente vai ler o 22 também. O rei Davi, quando estava fugindo do rei Saul, ele pegou os homens dele, foi até lá um templo, e quando chegou lá para falar com Abiatar, que era o sacerdote, falou: Abiatar, eu estou precisando de uns pães aí. Ah, mas só tem esses pães aqui, é do sacerdote. Não, mas eu tenho que pegar esses pães. Nem poderia comer aqueles pães, né? Até Jesus comenta esse fato mais na frente, né? Mas não vamos entrar, não é o mérito daqui, né? Se podia comer o pão ou não. Mas Jesus falou que poderia, né? Mas tudo bem. Então, Davi falou com o Abiatar e falou assim: ó, eu quero esses pães e quero a espada que eu matei Golias. Porque ele saiu fugido do rei Saul. O rei Saul queria matar ele. Só que tinha uma pessoa chamada Doeg lá junto com eles. E Doeg foi e contou para Saul: ó, sabe o Davi? O Davi passou lá no templo, falou com Abiatar, e Abiatar deu os pães e deu também a espada do Golias para ele. Saul foi lá, perguntou para Abiatar, mas falou: não, falei, realmente, ele não é seu genro? Não, ele veio aqui e pediu. Não, mas você não podia ter dado, não. Foi lá e esse Doeg, fofoqueiro, foi lá e matou todo mundo, todos os sacerdotes que tinham lá. Então ele matou 85 sacerdotes. Então, quando contaram para Davi, Davi podia ter falado: não, é culpa do Doeg, é culpa do Saul que mandou matar. Mas não, mas olha o que Davi falou. Então, 1 Samuel 22, 22. Então, Davi, na verdade, ele falou para Abiatar. Abiatar, ele não estava na hora, né? Davi tinha falado com outro sacerdote que morreu entre os 85. Então, Davi falou para Abiatar. Davi disse a Abiatar: naquele dia, então vi ali Doeg, o edomita. Eu sabia que ele contaria tudo a Saul. Sou o responsável pela morte de todos da casa de seu pai. O que Davi fez? Tentou achar culpado? Não. Ele assumiu a responsabilidade pela morte daqueles 85 homens. Vamos seguir o exemplo de Davi. Vamos procurar lógica na nossa situação. Né? Não tem lógica, a vida não é lógica. Se ficar buscando essa lógica, a gente vai ficar ainda mais louco, porque a vida não tem lógica. Deus está conosco o tempo inteiro. Ele sofre junto com a gente. Isso também não tem lógica. Para que Deus ia precisar sofrer? Mas ele sofre. A religião não serve para ficar achando culpado ou ficar culpando alguém. A religião serve para nos ajudar a gente a viver essas situações. Né? A religião é como se fosse uma ferramenta. A ferramenta é nas nossas mãos. Cabe a nós usar essa ferramenta. Quer ver um exemplo de Tiago? O livro de Tiago dá um exemplo de como usar essa ferramenta. Ó. Tiago capítulo 5, versículo 16 e 18. Diz assim: portanto, confesse abertamente os seus pecados, uns aos outros, e ore uns pelos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. Aí ele dá o exemplo da Bíblia, no 17. Elias, o profeta Elias, era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Contudo, quando ele orou com fervor para que não chovesse, não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra produziu frutos. Não é interessante isso aqui? Elias era igual a nós, né? Mas ele usou a ferramenta da forma certa, a oração, a fé. Mesmo que logo depois que choveu, que acabou morrendo o sacerdote de Jezabel, ele se vitimizou quando ela falou que iria matá-lo. E Deus falou: não, calma, Elias, calma, fica tranquilo. Deu pão para ele, deu água para ele, deu força para ele. Mas ele era igual a nós, só que ele usou a ferramenta de forma correta. Não ficou tentando achar culpado ou não. Ele falou: vou orar, vou fazer. Então, vou passar para vocês 3 passos para a gente solucionar essas desculpas de remorso barato, né? E assumir as responsabilidades. Primeiro passo: assumir os erros. Assumir os erros. Vamos ser sinceros, pelo menos conosco mesmo.
Vamos ser conscientes da nossa responsabilidade. Como diz o outro, né? Seja macho ou seja fêmea. Fema, nem fala que não conhece, seja fema. Né? Vamos assumir a responsabilidade. Eu errei, pequei, ou não deixei de fazer aquilo que devia ter feito. Esse é o primeiro passo. Né? Vamos fazer uma autoanálise conosco e com Deus. Pensa, será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é esse tipo de vida que eu quero para a minha vida? E aí vem o que você fez. Traí minha mulher, traí meu marido, roubei, menti, faz aí. Aí é cada um. Essa live eu faço. Todas as lives eu faço para mim. Se servir para você, ótimo. Se não servir, obrigado pela audiência. O segundo passo. Tenha misericórdia de você mesmo. Não é, ter misericórdia não é se vitimizar. Encara essa dor de ter errado. Pequei, mas eu estou vivo. Tenha empatia com você mesmo. Sofra com a sua própria dor. Aprenda alguma coisa do erro. Se a gente não aprender nada do erro, não adiantou nada a gente ter passado por esse teste. Vamos aprender, né? Para não errar de novo. Se eu não aprendi nada do meu erro, então eu vou errar de novo. Eu estou endividado, eu fiz dívida. Tá, tudo bem. Eu errei, eu que fiz a dívida, ninguém me obrigou a fazer a dívida. Primeiro passo. Segundo passo. Me lasquei com a dívida, me lasquei. Estou sofrendo, estou. Mas o que eu vou aprender? Não vou fazer dívida de novo. Não vou pecar de novo, não vou trair de novo, né? Vou aprender com o erro. Por que eu pequei? Por que eu fui lá no lugar tal? Por que... Então aprende do erro. Interrompe esse ciclo. E o terceiro passo, agradeça pela própria vida. Agradeça por você estar vivo, agradeça por você estar errando. Porque se eu não estivesse errando, você não estaria vivo. Se a gente for ler a história da nossa vida, a gente vai chorar. Agradeça a Deus por ter passado tantos testes. Nós somos únicos. Não existe reforma em uma casa sem uma pequena destruição, sem uma pequena demolição. Se o nosso telhado está pingando ou está quebrado, tem que tirar, tem que quebrar o telhado, tem que construir um novo. Nós somos uma casa em reforma. A casa não está sendo destruída, mas vai ficar novinha depois dessa reforma. Vamos ser observadores. A gente só pode identificar uma rachadura na parede se a gente chegar pertinho da parede e prestar atenção. Daí a gente quebra a parede e faz uma nova. Não fica se culpando pelas rachaduras. Quebra a parede, faz uma nova, faz outra. Isso é humildade, não é achar culpa em ninguém. Foi o engenheiro que fez a casa, foi o pintor que não rebocou, foi o pedreiro. Não. Pronto, quebra e faz outra. Só nós podemos mudar nós mesmos. Vamos observar nós mesmos, vamos quebrar nosso ciclo vicioso de erro e culpa, erro e culpa, erro e culpa. Essa mudança de atividade, de atitude, em assumir a própria responsabilidade, nos dá muita alegria. Daí mudamos a nós mesmos e os que estão à nossa volta, servindo de exemplo para outros mudarem também. Fica essa mensagem aí na live da culpa, que a gente consiga quebrar esse ciclo da culpa, ser responsável pelos nossos atos e entender que dias melhores virão, uma casa reformada, que será o nosso corpo, virá em breve no mundo vindouro com o nosso Rei Jesus Cristo. Fique com Deus, uma boa semana. Tchau, obrigado.